Levante-se o réu e diga quem é. Sou o Padre Antônio Vieira, religioso professo da Companhia de Jesus, teólogo, pregador régio e assistente no colégio desta cidade. Nascido em Lisboa, a 6 de fevereiro de 1608, filho de Cristóvão Vieira Rabasco e de Maria Azevedo, ainda vivos na Bahia com meu irmão, Gonçalo Rabasco de Albuquerque e família, para onde fomos em 1614 e onde fui educado no colégio dos jesuítas e entrei no noviciado e me ordenei. Suspeita a razão por que foi chamado a este tribunal? Não. Ajoelhe-se, benza-se e diga o Padre Nosso, Ave Maria, Credo, Salve a Rainha, mandamentos da Lei de Deus e da Santa Madre Igreja. Pater noster qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quereis fazer-vos entender pelos índios? Não é assim? Aqui, o Antônio Vieira é o que mais deseja. Não é apenas desejo, mas por se tornar necessário para a sua evangelização. E também para melhor os defender de uma escravidão igual à que submetem os negros aqui desembarcados da África. E estas terras onde estamos não são as terras dos índios? Não são estas as suas terras? A terra onde nasceram e sempre viveram? Pois, nisso estamos nós de acordo. Ensinar-nos tupi, confrade noviço. Sim, confrade, ensinai-nos a fala dos índios. Por exemplo, não mate gente, diz-se em tupi, Eporá pitiomé. Eporá titio... Eporá pitiomé. Eporá pitiomé. In super promito specialem obedientiam sumo pontifici circa missiones. Protin eisdam literis apostolicis et constitutionibus continetur. Bahia, sexto dia, mensis mahi, anno 1625, in collegi Ecclesia. Comprometo-me também a dedicar a minha vida ao serviço dos índios e dos negros. Em dia da aparição de São Miguel, que foi a 8 de maio de 1624, apareceram de fora, na costa sobre esta baía, 24 velas holandesas de alto bordo. Alta noite, de improviso, se ouviu por toda a cidade. Já entraram os inimigos. Já entram, os inimigos já entram. Não se ouviam por entre os matos não-ais sentidos e gemidos lastimosos das mulheres que iam fugindo. As crianças choravam pelas mães, elas pelos maridos, e todos e todas, segundo a fortuna de cada um, lamentavam sua sorte miserável. Foram ter a nossa quinta 7, mas sem armas de fogo. Estava lá um padre grave que se deixara ficar em companhia de alguns enfermos. Esta é a verdadeira imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, digna de toda a veneração. Então dá-nos carne. Não. A Igreja Católica proíbe a todos os seus fiéis às sextas-feiras. E hoje é sexta-feira. Pois vou arranjar-vos outra coisa para comerem.
Alta Berral. Dia de São Filipe e Santiago, que foi o primeiro dia de maio de 1625, entraram os nossos a tomar posse da cidade e, abatida a bandeira holandesa, se arvorou a de Portugal e Castela. Uma das grandes coisas que se vêem hoje no mundo, e nós, pelo costume de cada dia, não admiramos, é a transmigração imensa de gentes e nações que da África continuamente estão passando a esta América. Entra o Manel de Angola e desova no mesmo dia 500, 600 e talvez 1000 escravos. Estes atravessam o mar-oceano na sua maior largura e passam da mesma África à América para viver e morrer cativos. O que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães é o que se vende e o que se compra. Ó trato desumano em que a mercancia são homens. Ó mercancia diabólica em que os interesses se tiram das almas alheias e os riscos são das próprias. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros, os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé, apontando para o açoite como estátuas da soberba e da tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens vilíssimas da servidão, espetáculo da extrema miséria. Ó Deus, estes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e morrem como os nossos? Não respiram com o mesmo ar? Não os cobre o mesmo céu? Não os aquenta o mesmo sol? Que estrela é logo aquela que os domina, tão triste, tão inimiga, tão cruel? E que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer um destes engenhos? Olhai, Senhor, que já dizem,
Já dizem os hereges, insolentes com os sucessos prósperos que vós lhes dais, ou permitis, já dizem que porque a sua, a que eles chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os ajuda e vencem. E porque a nossa é a errada e a falsa, por isso Deus nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal, porque não faltará quem os creia. Oh, não permitais tal. Deus meu, não permitais tal por quem sois. Eu não o digo por nós, que pouco ia que nos castigasseis. Não o digo por o Brasil, que pouco ia que o destruísseis. Por vós o digo, e pela honra do vosso santíssimo nome, que tão impudentemente se vê blasfemado. Levante-se o réu. Leia-se o libelo. Apesar de religioso e de teólogo de profissão, no seu escrito Quinto Império do Mundo, o réu declarou como profecias certas umas trovas quaisquer, e que certa pessoa havia de ressuscitar antes da ressurreição universal. Pregou nos seus sermões vários castigos e felicidades a vir sobre a Igreja Católica. Deu tal falso profeta como iluminado por Deus, dizendo ser de fé a ressurreição por ele predita, e que depois de ressuscitada esta pessoa, Dom João IV, apareceriam as 10 tribos de Israel, apresentadas então ao Sumo Pontífice, e haveria também a conversão universal do mundo. Não aceitou o réu a censura inquisitorial e agravou mais as suas culpas ao defender que o Quinto Império não há de ser o do Anticristo, conforme a verdadeira doutrina dos Santos Padres. Afirmou que os anos de duração e sucesso da Igreja se haviam de medir pelos da vida de Cristo e haver paz universal no mundo, acrescentando que, resolvido este à fé de Cristo, havia de durar 1000 anos, tendo Deus preso o diabo para que não tentasse a gente, como alegou dizer o Evangelho. Declarou que o mundo viveria então em paz, à imitação do estado de inocência, sem os pecados que agora se vêem, e depois, havendo de vir o Anticristo, se tornaria a soltar o diabo. Afirmou também que nesses 1000 anos, sendo tanta gente santa, se igualaria o número dos predestinados e réprobos, conforme Cristo indicara na parábola das virgens, que sendo 10, 5 se salvaram e 5 se perderam. Seja o réu castigado com as mais graves penas que por direito em tal caso merece, e em tudo haja cumprimento da justiça. Que tem o réu a alegar? Só pretendia em minhas respostas justificar o que defendo. Vejo pela leitura do libelo que sou acusado do que se supõe eu ter dito e escrito, ou tive pensamento de escrever, e em termos tão universais e vagos, que não poderei responder senão em muito larga escritura. O Tribunal concede-lhe um procurador para lhe instruir a defesa. Os juízes que me estão a julgar, exceto um só, são canonistas. E de modo algum inteligentes das matérias que se tratavam. E esse único teólogo, por dominicano, é suspeito. Os dominicanos pregaram na corte durante uma quaresma inteira contra mim por causa do sermão da 60ª, em que apenas demonstrava o modo de pregar mais douto, mais apostólico e mais útil.
Há aqui inquisidores que são desafeiçoados e declaradamente inimigos da conservação, perpetuidade e exaltação do Reino de Portugal. E deixam-me na prisão para agradar ao rei e aos que agora mandam no reino. E também por eu ser um dos seguidores fiéis da rainha e do príncipe, de quem estava nomeado confessor. Estes qualificadores das proposições que me atribuem não as tomam em seu verdadeiro sentido, nem atendem aos fundamentos que lhes dou, torcendo-as violentamente para as declararem e arguírem como doutrinas erradas. Vejo que supõem como ditas ou escritas coisas que nunca afirmei, usando ilações sofísticas, falsas, cavilosas, ridículas, alheias de todo à verdade e ciência, razão e discurso natural. Uns cafres. Ficaram com os meus cadernos de apontamentos inacabados, dificultando a minha defesa. Impediram-me de escrever o livro onde explicaria o significado do que afirmei. Impediram-me de dizer missa e de me confessar, a mim, padre. Impediram-me de receber livros que me servissem para fundamento da minha defesa e só me deixaram a Bíblia e o breviário. Trataram-me como desobediente e, quanto mais, como um herege. Não pregava eu aos índios na língua deles para sua conversão e liberdade. Não lhes obtive do rei algumas leis favoráveis. E não se viraram contra mim os colonos, os governadores e ministros por este zelo cristão? Não procurei sempre uma trégua com os judeus e cristãos novos que os favorecesse a eles e ao reino com a concordância do rei? E não tentei eu com os judeus em Roão e Amsterdão convencê-los de que o Messias era Cristo? Deixaram-me meses e meses assim muito doente e correr perigo de vida sem formularem qualquer juízo. Finalmente chegou o parecer de Roma, onde o geral annulla a privação e lhe devolve voz ativa e passiva que lhe tinha sido privado injustamente. Padre Vieira! Padre Vieira!